Boa noite, minhas irmãs e meus irmãos, que a suave paz de Jesus seja nos vossos corações. No 15º capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, em seu item 4, nós nos deparamos com o maior mandamento. O maior mandamento foi objeto de uma tentativa que fizeram os fariseus a Jesus para ver se de fato o mestre tinha o saber que corria por toda parte que ele possuía. E os fariseus perguntaram a ele qual era o maior mandamento da lei. E ele então respondeu: o que diz a lei? E o fariseu disse a ele: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu espírito, de toda a tua vontade, de todo o teu amor. E ele disse então: e eu vos dou o complemento desse mandamento, e ao teu próximo como a ti mesmo. Nesse mandamento perfeito, nessa orientação espiritual absolutamente criteriosa, o Cristo nos chama a prestarmos bastante atenção com relação ao orgulho e ao egoísmo que nos põe a perder, chamando-nos para o amor ao próximo, que é o amor a Deus. O amor ao próximo é a caridade. É a forma como nós, de acordo com as nossas possibilidades, e todos nós a temos, distendemos de nós, do nosso coração, das nossas posses, do nosso semblante, na direção do nosso companheiro, que em dificuldades, com possibilidades menores que as nossas, nos olha acreditando que nós poderemos servi-lo. Nós temos experimentado, nestes tempos, um confinamento que, a bem da verdade, não é nada além do cuidado com a saúde, mas que para a condição espiritual nossa tem sido uma bênção. Conviver diuturnamente com os nossos familiares é, de fato, um laboratório que nós estamos a fazer, todos nós, e que nos dará condições de, quando nos for possível retomar a vida, de onde paramos ou como ela se apresente, nós estejamos melhores do que estávamos. Essa é a proposta de Deus, a proposta da espiritualidade. Conviver diuturnamente com a nossa família, para quem levava uma vida simples, uma vida despojada, certamente não será nenhuma dificuldade absurda. Mas para quem vivia envolto em inúmeros compromissos, em situações de luta ferrenha para aquinhoar bens, para promover-se, para promover aquilo que lhe trazia a renda do sustento da família, pode não ser assim tão fácil. Muitos processos de ansiedade, de angústia, muitas crises conjugais, muitas dificuldades de relacionamento entre pais e filhos, seguramente ocorreram. Mas considerando que nós permanecemos ainda com a orientação sanitária de, tanto quanto possível, permanecermos em casa, o maior mandamento vem em nosso socorro. Afinal,
quem é mais próximo de nós do que a nossa própria família, do que os nossos próprios familiares? Aqueles com quem nós assumimos compromissos de amor, de fraternidade, de orientação moral e de direcionamento religioso, tanto quanto possível, para formar aquela criatura. Daí porque é importante esse período em que estaremos circunscritos ao ambiente do lar, envoltos com as questões de cada um. Assim, é tempo de entender aquele filho que era para nós, por vezes, uma incógnita e, em outras, uma dificuldade que nos parecia insolucionável, insolúvel. E nós, nestes tempos, por estes dias todos, teremos reiteradas oportunidades de conversar, de formular ajustes e reajustes, tendo este mandamento como base para tudo isto. Amaremos o Senhor nosso Deus de todo o nosso coração, de todo o nosso espírito, com toda a nossa força, se amarmos o nosso próximo. E o mais próximo, nesse momento, é o nosso familiar. Se nós o amarmos, se nós o compreendermos, se nós dermos a ele oportunidade de falar, motivá-lo a dizer para nós daquilo que pensa, do que sente, do que acredita ser a vida, nós vamos fazer dessa convivência um ganho absoluto para todos nós. Iremos zerar situações, iremos sanear o nosso coração, que certamente, magoado, ainda experimenta dificuldades, impõe barreiras. Mas com o maior mandamento, nós também seremos maiores. Maiores em humildade, maiores em fraternidade, maiores em tolerância. E assim devemos ser. E há um itinerário que pode seguramente ser cumprido por todos nós que estamos nessa abençoada condição de ficarmos no ambiente do lar quase que às 24 horas do dia, todos os dias. Ao despertar, a prece agradecendo pelo dom da vida, pelo refazimento, pela restauração, porque quando adormecemos, os bons espíritos vêm até nós e nos tratam, verificam das nossas dificuldades, trazem instruções, notícias benfazejas, aplicam em nós passes de reconforto e de força, e nós despertamos no outro dia com as energias renovadas. Pedir pela família, pelo entrelaçar de sentimentos, pela boa vontade de uns para com os outros, solicitando que a nós outros seja dada a condição de ser o condutor desse itinerário familiar, dessa convivência familiar. Abraçar e festejar a esposa, o esposo, beijar o filho, dizer do nosso amor, partilhar uma notícia alegre, propor uma atividade fraterna, tirar um pouco os olhos das redes sociais para uma conversa amiga, observar a natureza, ficar
mesmo que seja por poucos instantes, contemplativo, escutando a voz do silêncio. Todas essas circunstâncias nos farão melhores, porque nos retirarão da pressão do ambiente externo com o qual convivíamos, e alguns de nós tínhamos isso em conta muito elevada, para a simplicidade e a alegria que a convivência fraterna do lar nos possibilita. O maior mandamento é o convite de Deus através de Jesus para que nos façamos todos nós instrumentos de mudança espiritual, de mudança moral, elevando o nosso padrão vibratório. Se assim fizermos, ao deixarmos as nossas casas para retomarmos as nossas atividades cotidianas, além do próximo de quem nós cuidamos nesse confinamento, os nossos familiares, nós iremos seguramente ter um novo olhar sobre todos aqueles irmãos que contracenam conosco. O maior mandamento é amar uns aos outros, como Deus nos amou. Que Deus lhes abençoe, Jesus lhes dê a sua paz e Nossa Mãe Maria de Nazaré lhes envolva em seu manto de luz. Muito obrigado, que assim seja.